Esse é mais um daqueles vídeos onde eu falo minhas impressões sobre algum anime que eu assisti ou tô assistindo no momento. O primeiro vídeo desse quadro é até o episódio 100 de One Piece. Eu cheguei no episódio 100 de One Piece e fiz um vídeo sobre as minhas impressões. E o vídeo de hoje vai ser sobre Chainsaw Man. Como vocês sabem, minha pronúncia em inglês não é boa, em japonês também não. Vamos lá, curtam o vídeo porque vocês visualizam e não curtem, vocês me odeiam. Não responda. Eu comecei esse anime, na verdade, quando eu via esse anime no catálogo da Netflix, eu acho que era Netflix na época, eu olhava e eu ficava um pouco receosa, porque eu olhava e, sendo bem sincera, como vocês sabem, esses vídeos desse quadro são de opinião, então fiquem à vontade para discordar nos comentários. Mas quando eu via a capa do anime e na capa tinha um cara com a cabeça de motosserra, eu pensava, poxa, esse anime deve ser muito tosco, eu nunca vou assistir. Nunca diga nunca. Em um momento eu senti a curiosidade de ver o anime. E quando eu comecei, eu gostei bastante. O primeiro episódio eu achei extremamente intenso e eu gostei muito. Foi simplesmente o primeiro episódio que me deu vontade de continuar assistindo. Eu me identifiquei logo de cara com o Denji, porque ele é um jovem endividado e acho que a maior parte do Brasil tá assim. Então, quando eu vi o Denji, o jovem endividado, eu pensei, poxa, tadinho do jovem, tem 16 anos, é endividado como eu. Ele come pão, ele só come pão no jantar. E eu fiquei, tadinho, ele só come pão no jantar, ele é endividado. Ele vendeu os órgãos para poder ter dinheiro para pagar a dívida, tadinho do Denji. Então, eu gostei muito dele nesse início. E aí, quando tá tudo caminhando aparentemente na normalidade na vida do Denji, do nada ele é atacado por um monte de zumbis e é retalhado e morre. E eu vi essa cena e eu fiquei, caraca, o primeiro episódio o anime tava de uma forma e já mudou completamente. Eu fiquei bem impactada e gostei muito desse início, assim, já ser bem diferente do que eu esperava. O Pontita junta de novo o Denji e nesse momento, na verdade, eu pensei, como na capa tinha um ser com cabeça de motosserra, que eu sabia que ia ser o Denji, porque era meio óbvio, eu achei que o Pontita se tornaria o Denji. Tipo, o Denji não existiria mais e o Pontita agora usaria o corpo do Denji. Só que não foi isso, e eu lembro que eu até fiquei um pouquinho pensando, poxa, eu gostei do Denji e ele vai desaparecer, só vai ficar o Pontita. Mas na verdade não, meio que o Pontita que desapareceu e ficou só o Denji. Como vocês também sabem, eu não sou a pessoa leitora de mangás, então depois disso o Denji conhece a Makima. Eu não sei bem o que pensar da personagem, porque eu tenho uma teoria de que ela não é humana, mas eu não, como eu não li o mangá e eu não vi nada sobre o anime, eu não sei se o meu pensamento tá certo ou não. Eu sei que todo mundo trata ela como se ela fosse humana, mas eu não sei porque meio que me dá a impressão de que ela não é, porque ela é forte demais pra ser uma humana. Pelo menos foi isso que eu achei, mas talvez, enfim, seja só a minha impressão mesmo. A Makima fala que vai tratar o Denji como um cachorro. Tá bom, né? É isso aí. Depois a gente conhece o Aki, que vai ser a dupla do Denji, e eles têm uma briga que eu achei muito engraçada e ridícula. Gente, desculpa, é porque o anime tem. Eu não sei como é que eles conseguem, tá tudo muito sério e aí do nada acontece uma coisa muito idiota. Eu achava que o Aki seria o emo revoltado. E eu achava que ele seria o meu personagem preferido, porque ele andava com uma katana ou com uma katana. Eu não sei se a pronúncia certa é katana ou katana, mas ele andava com uma e eu achava que ele era espadachim. Como vocês sabem, quem viu o vídeo de One Piece, eu gosto bastante de espadachins, como o Mihawk. E por isso eu achava que o Aki seria meu personagem preferido e achava também que ele seria o emo revoltado pelo comportamento dele. Só que ele nem é tanto emo revoltado e também meio que ele não é espadachim. Depois a gente conhece a Power, que vai ser a dupla do Denji. E eu achei até interessante aquele momento ali da Power, que ela engana o Denji para poder salvar o gatinho dela. O gatinho dela foi o primeiro ser por quem ela sentiu amor ou algo parecido. Ela engana o Denji quase morre, ela também quase morre, e aí o Denji salva ela. Depois o Aki aparece e salva eles e é uma bagunça. E depois eles vão para aquela missão que é num hotel. Aquela missão do hotel, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu achei a resolução muito fácil. Eles estavam lá presos, não conseguiam sair do hotel. E aí o Denji chegou à conclusão de que se ele ficasse lutando até aquele monstro ficar cansado, uma hora o monstro ia desistir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não entendi direito. Eu só achei muito fácil. Por exemplo, foi uma resolução muito fácil. Ah, eu vou bater nele até ele desistir. E foi exatamente o que aconteceu. Mas e se esse plano não desse certo? O que é que eles iam fazer? Só achei que a resolução foi muito fácil. Estamos nos aproximando da cena que foi difícil de assistir. Vamos lá. Nesse meio
nesse meio tempo aí do hotel, a Himeno promete que ela vai beijar o Denji. E aí depois que eles saíram, que eles foram beber, eu achei que isso nem ia acontecer, porque, sei lá, achei que ela tinha esquecido. Ou algo assim. E no fim o Denji tá apaixonado pela Makima, então eu achei que ele também... Enfim, eu achei que essa cena não ia acontecer, porém a cena aconteceu e acho que da pior forma possível, que eu nunca esperaria ver uma cena assim. Eu maratonei o anime praticamente em um dia só, então eu assisti meio que da noite pra madrugada. E se eu não me engano, essa cena é lá no episódio 7. Então no episódio 7 já tava de madrugada e eu já tava com sono e tava, tipo, eu tava assistindo, mas já tava ali com sono, já estava bem tranquila, bem. Eles tinham vencido já, eles estavam tranquilos, cada um lá tomando sua bebidinha, bem tranquilos, bem felizes. E eu estava bem tranquila também assistindo. E aí vem a cena do primeiro beijo do Denji, que é onde a Himeno beija o Denji e ela já bebeu todas, então ela tá muito bêbada. E aí acontece o que acontece quando pessoas bebem demais. A Himeno acaba vomitando enquanto ela beija o Denji. Caraca, eu sinceramente eu fico pensando quem foi que pensou. Porque eu sei que eu não tenho nada a ver com a pessoa que escreveu o mangá. O problema é da pessoa. Quem criou foi a pessoa. Eu não tenho que estar opinando na obra de ninguém. Só que por quê? Porque poderia. O primeiro beijo do Denji poderia ter sido ruim de várias formas. Tantas coisas que poderiam ter acontecido para ser ruim, ou enfim, não sei o que o autor queria passar. Mas, poxa, assim foi demais. Quando eu vi a cena, eu olhei e eu fiquei, é sério? Eu tô vendo certo? Ou será que tem alguma coisa? Eu fiquei olhando assim e eu fiquei tentando processar. Isso realmente tá acontecendo? Será que eu vi o que eu vi? Pra piorar, o Denji, ele ainda engole. Ele ainda engole. Claro que depois também ele vomita e é, é terrível. Poxa, é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E essa cena foi tão. Sabe, eu não sei o que vocês acharam da cena, mas eu particularmente achei uma cena bem desnecessária, porque poderia ter sido ruim de várias formas, mas assim foi ruim demais de assistir. Eu realmente não sei se o intuito era ser engraçado ou absurdo, ou enfim, não, ou só nojento mesmo. Eu não sei qual era o intuito, mas foi bem. Eu não consigo pensar nesse anime agora sem pensar nessa cena. Sempre que eu ver alguma coisa do anime, vai me remeter a essa cena, porque é uma cena que me causou tristeza. Tristeza não. Mas foi uma cena que foi muito ruim. Não, eu preferia não ter visto. E o pior é que no mangá essa cena é pior. Eu vi a cena censurada, eles censuraram essa parte. Porém, quando eu tava pesquisando para fazer a capa do vídeo, eu acabei achando a cena justamente do mangá desse momento. E no mangá é muito mais explícito e muito pior. Caraca, eu não. Gente, sério. Esse momento aí não deu pra mim. Assim, deu vontade de. Eu olhei assim e fiquei, poxa, eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas vamos lá, eu vi a cena do mangá é ainda pior. E o pior é que eu achei a cena sem censura. Eu tava procurando a cena com a censura dessa parte do vômito. Só que eu acabei achando a cena sem censura e eu tive que ver enquanto eu tava fazendo a capa do vídeo. E pode ser, vocês podem achar, é frescura da sua parte. Vômito nem é tão grave assim, mas pode ser frescura da minha parte. Mas eu achei que não precisava. Mas enfim, tá lá. Passar dessa cena que pra mim foi a pior, infelizmente fez eu ter sérios questionamentos sobre o anime, porque eu achei um bom anime, apesar de ter algumas coisas que eu não acho tão interessantes, mas é um anime que te prende a atenção, principalmente ali o primeiro episódio. Eu só assisti o anime todo pelo primeiro episódio, porque o primeiro episódio é um episódio muito bom, muito intenso. Só que depois eu senti que vai dando uma decaída. Passado esse momento, a gente tem alguns momentos de paz e de flashback, e acho que flashback da família do Aki, flashbacks, coisinhas bem tranquilas. E aí depois vem outra coisa que de novo, esse anime vai de 0 a 100 em uma proporção que não tem tamanho. Tá todo mundo bem tranquilo, num café, e do nada tá todo mundo morrendo. Eu fiquei assim, caraca, tá tudo certo, tudo tranquilo, e do nada as coisas mudam. Então eu gostei muito disso no anime. Desde o primeiro episódio é assim, tá? Entre aspas, tudo tranquilo e depois tudo vira de cabeça para baixo. E é exatamente o que acontece lá mais perto do final também, que aí a Himeno acaba morrendo. Tem toda essa questão. Eu, particularmente, depois de assistir a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, inclusive vai ter resumo, pessoal. Vai ter. Em algum momento vai ter resumo das temporadas de Jujutsu Kaisen.
Como assisti Jujutsu Kaisen, a segunda temporada, eu achei que não ia ser concluído, porque estava tudo tão complicado que eu achei que eles não iam conseguir concluir a missão deles dentro daqueles episódios que faltavam, mas eles conseguiram. Claro que a questão do demônio das armas, eles ainda vão perdurar muito, mas eu achei que não fosse concluir, que eles não fossem conseguir pegar aquele pessoal, mas aí eles conseguiram e meio que, entre aspas, eles tiveram a vingança deles por causa da Rimeno. E entre aspas, tudo terminou bem. Sobre os personagens no geral, o Denji, como eu falei no início, eu comecei gostando muito dele, mas lá pro final ele falou umas coisas que eu fiquei, acho que eu não gosto tanto de você. Que é uma coisa muito pessoal do meu gostar de personagem. O Denji, ele comenta que ele não tá triste pela morte da Rimeno e ele acha que não ficaria triste nem se a Power, nem se o Aki morressem e muito menos a Makima. Por exemplo, ele pensa, se a Makima morresse eu ficaria triste, mas depois eu não ligaria. Então e ele até comenta que acha que meio que perdeu o coração dele ou alguma coisa assim. Depois dessa fala dele, eu pensei, é como se o Denji estivesse perdendo a humanidade dele, que é algo que meio que faz parte, porque o Denji já sofreu muita coisa, então eu até entendo. Mas o fato do personagem meio que tá perdendo essa humanidade fez eu ficar um pouco com o pé atrás se eu gostaria dele ou não. A Power, ela é uma personagem assim, que eu particularmente não gosto. Eu sempre vi o pessoal de cosplay dela, então eu achava que era uma personagem muito legal, mas eu não achei. Ela fica sempre gritando, meio que sempre desobedecendo ou fazendo as coisas de um jeito que eu não acho interessante, que eu acho bem irritante. Inclusive, eu não sei como é que o Aki consegue conviver com aqueles dois, porque eu acho que eu ia enlouquecer. Me desculpem, eu sou essa pessoa chata mesmo. Da Power, eu não gostei muito, mas é inegável que ela é uma ótima personagem, que ela prende a atenção e toda a história dela é interessante. Mas eu particularmente acho irritante também. O Aki, que eu achava que seria o emo revoltado, na verdade ele é super responsável e ele até chora, que era algo que eu não esperava que acontecesse. Não sei porquê, eu não esperava. Tem aquela cena que ele chora, eu achei triste o sofrimento que ele passa e toda a história dele de ter perdido a família, é bem triste. Mas não se tornou meu personagem preferido. Achei que fosse se tornar meu personagem preferido por todas as características, mas não foi. Até agora acho que nenhum personagem tornou meu preferido, apesar de serem interessantes, eu não gostei muito de nenhum. A Makima, eu acho que eu já falei que pra mim ela não parece humana e é justamente por uma coisa que é comentada no final da temporada. Aquele cara que treinava a Rimeno, que depois treinou o Denji e a Power, ele fala que enquanto a Makima estiver do lado dos humanos, como se ela não fosse humana. Então achei um pouco curioso, mas não sei, como eu não vi o mangá, eu não sei aí como é que isso vai se desenvolver. E lá no finalzinho também aparecem os outros demônios que trabalham lá no departamento. Não mostrou muito sobre eles, eu achei que ia super falar sobre eles, porque eles aparecem na música de abertura, mas não falou também. Eu acho que o anime deve ter muita coisa ainda pra acontecer. Já foram introduzidos novos personagens lá no final, então acredito que nas próximas temporadas vai acontecer muita coisa. E essa foi a minha impressão de Chainsaw Man. Eu não sei se deu pra vocês captarem o que eu senti assistindo, mas basicamente eu gostei do anime. É um anime que vai de 0 a 100 muito rápido, então tá tudo calmo e aí do nada acontece uma coisa que vira tudo de cabeça pra baixo. Eu gostei disso. Eu não gostei da parte das cenas desnecessárias. Tem umas cenas, por exemplo, lá do primeiro beijo do Denji, que é horrível. No geral, eu gostei do anime, mas é um anime que, especificamente por essa cena do beijo, eu não recomendaria pra alguém assistir. Mas digam aí o que é que vocês acharam, se vocês acham que eu tô exagerando, que a cena não foi nada demais e eu que sou muito fresca. Podem falar o que vocês acham aí nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Personagens. A Power. No... E aí tem aquela cena que ele chora e é muito triste. Mas não é tão triste. Vamos lá. Que horror. Eu preciso de um roteiro.